pelo menos naquelas de efeito macro, deveriam estar sendo conduzidas pelo governo federal. Essa seria a forma correta. Isto não acontecendo, os governadores estão assumindo essa responsabilidade e, a meu ver, fazendo de maneira majoritariamente correta, mas também com a capacidade de dialogar entre si e com a sociedade civil. E faço aqui uma observação, eu já elogiei aqui o ministro Luiz Henrique Mandetta algumas vezes, renovo este cumprimento pelas atitudes, pelo comportamento republicano, correto e objetivo no tratamento desta pandemia, desta grave situação de saúde pública no Estado de São Paulo, e registro também um posicionamento muito correto, muito republicano do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e a sua equipe em relação aos temas de transportes. Relação fluida, correta, republicana e feita na dimensão da gravidade que o assunto exige. Vamos agora à pergunta presencial. Nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A pergunta é da TV Record, da jornalista Beatriz Casadei. Beatriz, enquanto você se posiciona, aproveita que abaixar o microfone um pouquinho, pode abaixar. Queria agradecer a todos os veículos que aqui estão, de mídia impressa e eletrônica. De mídia eletrônica temos aqui a CNN, a TV Globo, a Band News, a TV Band, a Rádio CBN, a Rádio Jovem Pan, o UOL, que está online, não é emissora de televisão, mas está online, a TV Record que você representa, o SBT, a Globo News e o SBT do interior. Se estiver faltando algum aqui a ser citado, por favor, me avisem para que eu possa mencionar e, fundamentalmente, agradecer. Assim como todos os demais veículos de comunicação, os seus jornalistas e seus fotógrafos e cinegrafistas que aqui estão também. Beatriz, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, a todos. Nós estamos ao vivo para o Balanço Geral neste momento. Minha pergunta é a seguinte, governador. Eu queria saber como que o Estado de São Paulo está tratando os cadáveres, quer dizer, as pessoas que estão morrendo infectadas com o coronavírus, e se há alguma orientação do governo federal em relação a isso. Obrigada. Obrigado, Beatriz, pela pergunta. Eu vou pedir ao doutor Zé Henrique Guerra que possa responder às duas questões formuladas pela jornalista Beatriz Casadei, da TV Record. Secretário. Pois não. Foi emitido ontem um decreto do senhor governador fazendo o regramento a respeito de como será feito nesses dias o sepultamento e que necessidades serão cumpridas, né? Isso será feito, esses óbitos não deverão ir mais para o SVO e nem para o Instituto Médico Legal, a não ser que seja um caso de violência. Então, todo caso de violência preserva a ida para o Instituto Médico Legal, independente de qual seria a causa-morte. Os outros vai ser feito uma autópsia, que se chama oral, que é feito com familiares, médicos, enfim. O médico que assina o atestado faz essa autópsia oral. E, em seguida, é colhido exames virtual, autópsia virtual. E é colhido os exames para a detecção do coronavírus. Esse exame vai para o Instituto Adolfo Lutz e o óbito, o cadáver pode ser sepultado. Qualquer modificação a respeito será feito a posteriori. Nós estamos prevendo uma situação de preparo se tiver um aumento do número de óbitos. Obrigado, secretário. Nós estamos aqui ao vivo no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Vamos agora à última pergunta online. Nós temos mais 4, essa é uma das 4 perguntas. Ela vem do interior do estado de São Paulo, jornal O Vale, de São José dos Campos, jornalista Kaique Toledo. Quem lê a pergunta do Kaique Toledo é a jornalista Bruna Fazano. Bruna. Ontem o presidente Bolsonaro chamou o coronavírus de gripezinha e voltou a criticar governadores. Como o senhor avalia essa declaração do presidente da República? Com decepção e tristeza. Como governador de estado, eu gostaria de ter um presidente que liderasse o país numa crise como essa, Kaique, e não minimizasse problemas e dissesse que o coronavírus é uma gripezinha ou relativizasse uma questão tão grave para o país e para os brasileiros nesse momento. Fico triste como brasileiro, como cidadão, como alguém que ama o seu país, independentemente da posição política que eu ocupo. Eu não sou um político exatamente profissional, eu vim do setor privado,
mas respeito todos eles. Porém, é muito triste que não tenhamos, Bruno Covas, neste momento, uma liderança no país em condições de orientar os brasileiros, acalmar os brasileiros, tomar atitudes corretas, liderar a sua equipe de trabalho. Quem fala neste momento é o governador de São Paulo, João Dória, que fez um pronunciamento divulgando novas medidas pelo governo de São Paulo. Então, vou reforçar neste momento o que foi dito pelo governador de São Paulo, novas medidas. Neste dia 21 de março, meio-dia 30, começou a coletiva de imprensa. Então, a partir desta terça-feira, 24 de março, será decretada quarentena por 15 dias em todas as cidades do estado de São Paulo. A medida vai valer até o dia 7 de abril. A determinação para o fechamento de todo o comércio e serviços são não essenciais em todo o estado pelo período de 15 dias, exceto os serviços essenciais, Os serviços na área de saúde pública, saúde privada, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza devem continuar funcionando. Ele disse também que farmácias, supermercados, clínicas odontológicas, padarias e açougues também vão continuar funcionando. Serviços de alimentação preparada, que são os bares, cafés e restaurantes, também devem fechar, mas poderão funcionar como delivery. Então, vamos continuar acompanhando a coletiva de imprensa que acontece neste momento no governo de São Paulo. Do que uma questão de gripe, ok? Tem uma sintomatologia parecida, mas não se trata de uma gripe. Obrigado, secretário. Agora, voltamos aos jornalistas que estão aqui no Palácio dos Bandeirantes. Temos mais 3 perguntas. Enquanto a jornalista Luísa Moraes, da TV Cultura, se posiciona para a sua pergunta, Luísa, eu queria apenas fazer uma correção. Quando falei posto de gasolina, ou postos de gasolina, eu me referi a postos de combustíveis. Não é apenas gasolina que é vendido nos postos. Eu tenho enorme respeito, sobretudo, pelo etanol de São Paulo, que é o maior produtor mundial de etanol, e, obviamente, o etanol está disponível em todos os postos de combustíveis do estado de São Paulo, que não estão afetados pela quarentena que acabamos de decretar, válida a partir da próxima terça-feira. Luísa, boa tarde, obrigado pela presença, obrigado também pelo esforço da TV Cultura, emissora da qual você faz parte, para cobrir adequadamente não apenas as manifestações que fazemos aqui, mas uma cobertura eficiente, tanto quanto os demais veículos que aqui estão, eu já elogiei, no combate a esta grave crise e esta guerra que estamos enfrentando. Sua pergunta, por favor. Obrigada, governador. Obrigado pela pergunta. Vou dividir a resposta com o Dr. Davi Wippe, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus. Nós respeitamos bastante o ministro e a conduta correta que ele tem tido. Talvez naquele momento ele tenha feito uma observação talvez a não melhor contextualizada. Até as boas pessoas, capazes, corretas e bons líderes podem cometer seus equívocos. Tenho certeza que foi um momento dessa natureza do ministro, isso não tira o respeito que temos tido por ele e pela boa conduta que ele tem tido à frente do setor de saúde como ministro da Saúde. Então, esse é um comentário de ordem pessoal. Eu não assimilei o tema do colapso. Em São Paulo, posso lhe garantir, não teremos colapso aqui na saúde pública do Estado de São Paulo e nem da Prefeitura de São Paulo. E tenho certeza também que no âmbito nacional, os governadores e prefeitos de milhares de municípios não permitirão que haja esse colapso. E tenho certeza igualmente que não foi esse o contexto, talvez desejado pelo ministro ao fazer essa manifestação, que podemos talvez considerar como um perdão para alguém que tem conduzido de maneira muito positiva essa crise de saúde pública no país. Dr. Davi Wippe, Dr. Davi fala diariamente, assim como o Dr. Zé Henrique Guerra, com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Davi Wippe. Nós, Estado de São Paulo, estamos nos preparando para esse momento, não da semana passada. Eu auxiliando o secretário, nós estamos nos preparando desde o primeiro dia do primeiro caso da China. Então, providências foram tomadas. Vocês ouviram o prefeito de São Paulo, o secretário municipal e o secretário estadual dessas providências. Aumento do número de leitos, gestão de leitos, UTIs bem equipadas e todo um trabalho de prevenção com o intuito de abaixar
o pico e diminuir o número de infectados. Aproveitando a sua pergunta, até por conta de muitas vezes as pessoas quererem trabalhar com similaridades com outros países, isso é óbvio que nós estamos fazendo no dia a dia, mas nós temos números que estão sendo estudados por todo o nosso pessoal da área epidemiológica que nos norteia os caminhos que estão seguidos. Há 3 semanas nós anunciamos diversos cenários e esses cenários propiciaram número de leitos a mais daqueles que estavam disponibilizados. Isso serve para o primeiro momento da pandemia. Na sequência, talvez nós necessitaremos de mais leitos, de mais respiradores. Está dentro dos cenários de previsão. Então, há um trabalho muito bem feito pelos municípios e pelo Estado, no sentido de que não ocorra nada que não esteja sendo planejado. Posso complementar? Eu assisti esse momento que ele colocou esta situação e acho que é uma questão até de entendimento. Eu interpreto que ele disse que se nós não fizermos nada, haverá um colapso do sistema de saúde. Acho que essa foi a interpretação. Vamos ouvir o Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Bruno ainda atendendo a pergunta da jornalista Luísa Moraes, da TV Cultura. Queria só complementar, nessa linha que o doutor Davi Wip já mencionou. Desde o início, desde janeiro, a gente vem trabalhando para que o sistema não entre em colapso na cidade de São Paulo, junto em parceria com o governo do estado de São Paulo, não apenas em relação ao número de UTIs, leitos de UTIs que a gente vai acrescentar, aos leitos para que a gente possa ter pelo menos dois hospitais de campana aqui na cidade de São Paulo, mas hoje foi publicada uma portaria da Secretaria Municipal de Saúde que reorganiza todos os serviços da atenção básica e dos hospitais municipais, para que os serviços possam ser focados e priorizados em relação ao coronavírus. E aqui nós também reorganizamos todos os funcionários públicos, já que aqueles acima de 60 anos da área da saúde continuam a trabalhar, eles estão trabalhando prioritariamente em serviços administrativos, liberando o pessoal para poder ir para a linha de frente, para que eles fiquem resguardados. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os profissionais da área da saúde do município e também aqui o que disse já o governador em relação aos do Estado, porque não é só o trabalho feito pelos governantes, é também o trabalho de cada um lá na ponta que vai ajudar a não colapsar o sistema no município e no Estado. Obrigado, Bruno Covas. Luísa, muito obrigado pela sua pergunta. Temos mais duas perguntas. Posso acrescentar? Davi Wip, por favor. Eu acho que é importante reiterar a previsão do que nós estamos vendo. 80% dos pacientes serão pouco sintomáticos ou assintomáticos. Por conta disto, é absolutamente fundamental as condutas que os municípios estão tomando, porque a atenção primária é que vai confrontar, a infantaria que vai confrontar com esse primeiro embate. 20% ficarão doentes e 5% dos 20% necessitarão do ambiente de terapia intensiva. Então, esse é um cenário que não se modificou nem no mundo, nem no Brasil e nem no estado de São Paulo. Obrigado, doutor Davi Wip. Vamos à penúltima pergunta, ela é presencial, da Rádio Bandeirantes, a jornalista Maju Arruda Leite. Maju, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo agora na Rádio Bandeirantes. Governador, vocês estudam a possibilidade de convocar alunos dos últimos anos da área da saúde, como medicina, farmácia, enfermagem, para ajudar na demanda dos serviços de saúde, que vai aumentar nas próximas semanas? Qual momento vocês acreditam ser necessário aplicar essa medida e como isso será feito? Obrigada. Maju, eu respondo e compartilho com os profissionais de saúde aqui ao meu lado, mas esta é uma das contingências. A resposta é sim, mas não neste momento. Contingências. O doutor Davi Wip, que comanda um grupo com 12 médicos especialistas em epidemias e também em infectologia, do qual fazem parte os secretários do Estado, José Henrique Guerra, e o secretário do município de São Paulo, Edson Aparecido, nós temos
todos os cenários são elaborados, por isso é que esse grupo trabalha e planeja, e acompanha, evidentemente, o dia a dia em São Paulo, em todo o estado de São Paulo, em todas as cidades e municípios e regiões do estado de São Paulo, e acompanha também a evolução no mundo do coronavírus, em qualquer parte do planeta. Então, nós temos todas as contingências previstas. O momento de anunciar e as características é que nós resguardamos para verificar, primeiro, se isso será necessário efetivamente, mas nós não seremos pegos desprevenidos pelo fato de não termos previsto esta circunstância. Então, se houver esta necessidade, mas eu vou pedir aos profissionais de saúde, depois do comentário também do Bruno Covas, para a sua resposta, mas com sempre muito zelo, cuidado e amparado em informações científicas da área de saúde. Doutor Davi Wippe, doutor Germa, e na sequência o Bruno Covas. A pergunta é a respeito de alunos, foi isso? Isso. Bem, já nas medidas iniciais do secretário e do governador, nós incluímos que os profissionais da área de saúde que atuam em hospital, eles continuam atuando no hospital. As escolas ligadas às ciências biológicas, elas pararam com a presença, com a forma presencial de aprendizado e continuam à distância. Mas todos os alunos que frequentam hospitais nos seus estágios continuam atuando, porque nós entendemos que é uma linha de frente importantíssima, tanto do ponto de vista de assistência, como ganhar experiência num momento como esse. Tudo bem. Bruno Covas. Não, só dar um informe, a partir de segunda-feira, nós estamos também incorporando mais 2.000 desses alunos quintonistas para colaborar com o município na campanha de vacinação, porque inclusive é algo que depois ajuda a nortear, se for o caso, também incorporá-los na questão do coronavírus. Mas o município já está fazendo isso a partir de segunda com 2.000 quintonistas. Obrigado, Bruno. Maju, muito obrigado pela pergunta. Aproveitando os que estão aqui ainda online, os veículos de comunicação, emissores de TV e rádio, lembrando que amanhã, segunda-feira, estou sempre antecipando aqui, pulando o domingo, segunda-feira, dia 23 de março, começa a vacinação pública contra a gripe em São Paulo, em todo o país, e em São Paulo, em todas as capitais brasileiras, a prioridade em São Paulo e todas as cidades do estado de São Paulo, e a prioridade é para a vacinação das pessoas com mais de 60 anos. Vou tomar liberdade, antes da última pergunta, que é do Gabriel Casadei, da Globo News, de sobre a vacinação, pedir ou a intervenção do doutor José Henrique Germa ou do Davi Wippe, com informações sobre a vacinação que começa na próxima segunda-feira, dia 23. Doutor Germa ou doutor Davi Germa? Muito bom. Então, a partir do dia 23, nós teremos o início da vacinação aqui no estado de São Paulo, aliás, em todo o Brasil, e nesse sentido foi dividido e escalonado que neste primeiro momento será destinado à vacinação para os pacientes ou as pessoas mais idosas, acima de 60 anos, acrescido aí dos profissionais de saúde que atuam em todo o sistema e dos profissionais relacionados à Polícia Militar que estão envolvidos na questão da área da saúde. Então, este é o primeiro momento da vacinação, para depois, então, correr ao longo do tempo todos os outros demais segmentos. A vacinação é feita pela Prefeitura de São Paulo, e acho que talvez o Edson queira complementar, por favor. Exatamente. Edson Aparecido, secretário de Saúde do município de São Paulo, por favor. Bom, nós teremos 600 postos de vacinação a partir de segunda-feira. Num primeiro momento, são 1.800.000 idosos e todos os profissionais de saúde do município e também do estado que estão na cidade. A vacinação vai ocorrer em 468 unidades básicas de saúde, todas elas com uma logística alterada. As pessoas serão recebidas, terão acolhimento na recepção, terão uma avaliação de um médico. Todas as unidades terão um médico recebendo a população, é vacinada e as pessoas então se retiram da unidade. As unidades que têm espaço externo
inverno, nós estamos montando tendas para que as pessoas não entrem, inclusive, dentro da unidade, que possam se vacinar fora da unidade. Teremos ainda postos de vacinação nos grandes conjuntos habitacionais da cidade, nas Coabs e CDHUs, e um conjunto de escolas, Zona Sul, Zona Leste, que são as mais populosas. Boa parte das escolas municipais estão envolvidas e algumas do Estado nesse processo. Também vamos fazer vacinação em instituições de longa permanência para idoso, né? Casas de acolhimento, asilos e pessoas que estejam acamadas. Os profissionais de saúde vão até elas para que elas não precisem se deslocar. Estão recebendo toda a orientação no sentido de que vão até a unidade e voltem para casa. Há também um envolvimento muito grande da comunidade, muitas comunidades ajudando os profissionais da saúde para que o fluxo de vacinação seja o mais rápido possível. Obrigado, secretário Edson Aparecido. Maju Arruda Leite, mais uma vez, muito obrigado, da Rádio Bandeirantes. Vamos à última pergunta, que é da Globo News, jornalista Gabriel Casadei. Gabriel, obrigado pela sua presença. Casadei, é a forma correta do seu sobrenome. Vendramini. Obrigado. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Governador, boa tarde para o senhor, prefeito, secretários. Eu queria saber se já há registros de médicos internados, infectados com o coronavírus, e qual o estado de saúde desses profissionais, se houver. E também um detalhe sobre essas mortes anunciadas hoje, essas outras 6 mortes, qual o perfil dessas vítimas e se há alguma comorbidade, idade deles. Muito obrigado. Gabriel, vou pedir ao Dr. Zé Henrique Germann, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que possa responder. Se houver o desejo do Dr. Davi Uip e Edson Aparecido de complementar, poderão ficar à vontade. Dr. Germann. Ok. Dos 15 óbitos, nós tivemos todos na capital, sendo que 6 confirmados de ontem para hoje, né? Do total dos 14, em hospitais privados, 1 em público. Esses novos óbitos são 4 mulheres de 89 anos, 76, 89 e 73. E 2 homens, um de 90 anos e o outro de 49 anos, sendo que esse de 49 anos era portador de tuberculose, que é uma doença, uma comorbidade muito importante nesta situação. Existe sim alguns pacientes que são dos sistemas de saúde. E não necessariamente por causa do trabalho, mas sim por uma questão social de aglomeração, né? Ou por causa do trabalho, mas temos sim, tem acho que um caso na prefeitura mais grave, que acho que talvez o Edson possa complementar. Edson Aparecido. Não, nós temos um caso de uma médica, nossa generalista, que nós estamos agora averiguando todos os dados. Ela é do sistema de saúde do município, ela tinha comorbidades, foi internada por volta do dia 23, no período do carnaval, para tratar dessas comorbidades, e teria sido acometida por insuficiência pulmonar e respiratória, e teria vindo a óbito na noite de ontem, né? No Hospital Santa Majore, né? Não tem assim nada. Ela já tinha saído do sistema, ela já estava em tratamento, e quando foi para o hospital, pelo menos as informações iniciais, não tinha nenhum registro de insuficiência respiratória. Então, nós ainda estamos levantando todos os dados com a família para que a gente possa dar todas as informações necessárias e adequadas ao longo do dia. Obrigado, secretário. Obrigado, Bruno Covas. Obrigado, Zé Henrique Germann. Obrigado, doutor Davi. Doutor Davi ainda quer fazer uma observação. Doutor Davi, por favor. Eu preciso fazer um esclarecimento, porque foi manchete de um jornal, não aqui de São Paulo, sobre uma profissional de saúde que estaria internada num hospital privado de São Paulo. Procede, mas ela não tem, este profissional não tem o diagnóstico confirmado do coronavírus. E só para esclarecer, porque foi nota do jornal de hoje, esta pessoa está muito bem de saúde, está muito tranquila, eu acabei de vê-la. Então, para tranquilizar os seus familiares, não é a notícia que acabou correndo em alguns lugares. Obrigado, doutor Davi Uip. Eu queria agradecer
os jornalistas que aqui estão, assim como cinegrafistas, fotógrafos. Na próxima segunda-feira, às 12h30, teremos uma nova coletiva de imprensa. Quero desejar a todos, apesar das circunstâncias, um bom final de semana e, por favor, fiquem em casa. Muito obrigado. Boa tarde. Nós acabamos de conferir a coletiva de imprensa com a equipe do governo do estado de São Paulo, onde foi